Estamos de volta. Thales Mendes traz agora as principais notícias de segurança pública do norte de Minas. Em São Francisco, um homem de 27 anos foi morto a tiros e uma criança de 9 foi baleada de raspão. A vítima foi abordada por 2 homens em um carro que atiraram várias vezes. Mesmo baleado, ele conseguiu correr em direção a um beco e foi perseguido pelos homens que continuaram atirando. A criança estava em uma esquina no momento do crime e foi atingida de raspão no braço. Ainda de acordo com a polícia militar, Railson foi baleado com 6 tiros e morreu depois de dar entrada no hospital de São Francisco. A criança também foi socorrida. A perícia esteve no local e recolheu 3 cápsulas de calibre 9 milímetros. Segundo a polícia militar, Railson Neves Rodrigues tinha várias passagens e deixou o presídio há um mês, onde cumpria pena por roubo. Davidson Oliveira Santos, detento que fugiu da penitenciária de segurança máxima de Francisco Sá, foi recapturado. A fuga foi em setembro deste ano. Davidson tentou furtar uma moto na zona rural de Ninheira e foi amarrado pelos moradores. O foragido invadiu uma casa no povoado de Vereda do Paraíso para furtar a moto usando uma chave micha. Uma vizinha percebeu o crime e gritou. O proprietário saiu e correu atrás do criminoso com outros moradores. Ele se escondeu em um matagal e foi cercado pela população, que conseguiu amarrá-lo com cordas até a chegada da polícia. Na madrugada de segunda-feira, um motorista de 33 anos morreu em um acidente na BR-251 em Francisco Sá. Segundo informações do SAMU, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros atendimentos no local, mas o condutor não resistiu. Ele sofreu traumatismo crânioencefálico grave e uma lesão na coluna. O veículo tinha placas de Belo Horizonte. Na madrugada dessa terça-feira, 2 criminosos roubaram mais de R$4 mil de um idoso de 77 anos em Montes Claros. A vítima contou à polícia que estacionou o carro para entrar em casa no bairro Cândida Câmara, quando foi rendido pelos criminosos. Um deles estava armado. Os bandidos deram uma gravata na vítima e roubaram R$700 e um cheque no valor de R$2.378. Em seguida, eles arrastaram o idoso para dentro de casa, o amarraram com um lençol e pegaram mais R$4 mil e 2 correntes de ouro. Os 2 homens fugiram levando o carro da vítima. O veículo foi abandonado na MGC 135, na saída para Januária. Por causa das agressões, o idoso precisou ser socorrido pelo SAMU e foi encaminhado ao hospital, onde foi atendido e liberado. Em Unai, um casal foi preso por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e corrupção de menores. Uma adolescente de 14 anos também foi apreendida. De acordo com a polícia militar, ela tinha sido expulsa de casa pela mãe e morava com os 2 há um mês. A polícia foi até o bairro Sagarana após receber denúncias anônimas. Inicialmente, a equipe flagrou a menor vendendo drogas em frente à residência do casal. Os policiais fizeram buscas no imóvel e encontraram 3 tabletes de maconha, uma arma, munições, celulares e uma balança. Os 3 detidos e os materiais foram levados para a delegacia. E aconteceu nesta manhã na RISP uma coletiva de imprensa sobre o caso do homem que matou a esposa e forjou a morte como sendo um suicídio. O delegado Bruno Rezende falou sobre o caso. Esse crime foi tratado inicialmente como suicídio pela Polícia Civil. É uma investigação complexa, completa da polícia, num trabalho diferenciado dos setores de perícia, dos setores do IML. E através de uma investigação acurada foi possível desqualificar esse crime como suicídio, tendo sido confirmado tratar-se de um feminicídio ocorrido, praticado pelo autor, que era ex-marido da vítima. A Polícia Civil identificou, através dos achados periciais e dos achados necroscópicos, que não havia possibilidade de um suicídio, tanto por manchas sanguíneas como manchas corporais. Então, não poderia ter cometido um suicídio naquele local, ficou descaracterizado a partir disso, e as investigações mostraram a motivação e as circunstâncias de que o autor praticou aquele crime. Desde a recriação da Delegacia de Homicídios, é o primeiro caso de uma tentativa de simulação de suicídio, e foi a partir disso, dessa tentativa de intervir nas investigações, que foi solicitada e decretada a prisão temporária do autor. Logo mais às 18h45 no Jornal Gazeta Norte Mineira, segunda edição, você confere a matéria completa sobre este caso.
E vamos ver com a Amanda Sampaio a previsão do tempo para toda a região sudeste. Choveu muito em vários bairros da cidade de São Paulo nas últimas 12 horas. De acordo com dados do CGE, entre 11 horas da noite do último domingo e 11 horas da manhã desta segunda-feira, o bairro da Freguesia do Ó, na Zona Norte, acumulou 35 milímetros de chuva e no mesmo período, Tremembé, na Zona Norte de São Paulo, acumulou 34,5 milímetros de chuva. Ao longo desta terça-feira, o alerta para temporais vai ser sobre o norte do estado de São Paulo, também sobre o Triângulo Mineiro e parte do centro-sul de Minas Gerais e também sobre o interior fluminense. Nas áreas em amarelo do mapa, inclusive na capital paulista e fluminense, a situação fica de atenção para risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que pode vir acompanhada de raios e também de rajadas de vento. O dia promete ser bem quente em todo o estado de São Paulo, também sobre o Triângulo Mineiro, sul do estado de Minas Gerais e também sobre o centro-sul fluminense. Nesses locais, a chuva deve ocorrer em forma de pancadas apenas entre a tarde e a noite e também pode chover na região de Belo Horizonte. O dia vai ser de sol forte, sem expectativa de chuva, nas outras áreas do norte fluminense, interior capixaba e em parte do leste e norte do estado de Minas Gerais. Nesses locais, os níveis de umidade devem ficar bem baixos a partir da tarde. No litoral do estado do Espírito Santo, o sol vai aparecer entre bastante nebulosidade, mas pode chover de forma rápida a qualquer momento do dia. Falando das temperaturas, na capital paulista, mínima de 18, máxima de 32 graus, em BH, mínima de 19, máxima de 33 graus. A terça-feira em Montes Claros é de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 22 e 35 graus. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes com as notícias de Cruzeiro e Atlético. Não sai